A paz do Senhor a todos, queridos amigos, nação eleita, povo escolhido, separado do Senhor. No vídeo de hoje, eu venho trazer uma mensagem da parte de Deus, a qual eu já tenho sentido do meu coração de trazer a esse canal para a edificação da sua vida, que está me ouvindo neste momento. Eu gostaria de ler um texto bíblico. Está localizado em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que diz: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, a palavra do Senhor ela é bem clara no livro de Apocalipse, a qual o Senhor deu esta revelação a João, quando estava ali preso na ilha de Pátimo. Ele estava ali cativo, preso por amor ao Evangelho de Cristo, a qual, depois que Jesus foi assunto aos céus, houve uma perseguição muito grande. Já havia uma perseguição com Jesus na terra, mas depois que Jesus foi assunto aos céus e deixou a igreja, constituiu a igreja, sobre os apóstolos, o Senhor colocou os apóstolos à frente para que eles levassem a missão de levarem um evangelho. Uma grande perseguição, uma grande ira do inferno se levantou para tentar deter, para tentar impedir com que a obra de Deus prosseguisse, mas graças a Deus, depois de 2000 anos depois, nós estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor e declarar que o nosso Jesus vive, é fiel, eterno. Ele foi ao céu, mas ele voltará para arrebatar a sua igreja santa, o seu povo separado. Aleluia. E nesse vídeo de hoje, eu quero externar a Deus a minha gratidão por todos os benefícios que a mim o Senhor tem feito, e eu sei que muitas coisas o Senhor tem feito na sua vida. É só você olhar em sua volta e ver que você acordou, ver que você se alimentou, ver que você tem um ar para respirar. Só de você ter o ar para respirar e ainda ter uma oportunidade de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus mais um dia, isso é glorioso, é gratificante. Porque mais um dia o Senhor lhe permitiu, mais um dia de oportunidades o Senhor lhe concedeu. Então, glória a Jesus. Nesse vídeo de hoje, como a palavra do Senhor diz, eu quero falar com vocês acerca da doutrina e acerca da minha congregação. Eu tenho recebido muitas mensagens onde pessoas têm perguntado: Rafaela, você pertence a qual congregação? Porque eu acredito que muitos, ao me olharem e ao verem os meus testemunhos, acreditem que eu sou de igrejas bem conservadoras, claro, com certeza, igrejas que prezam a santidade. Eu nasci, fui criada desde a infância na Assembleia de Deus, Missão. Assembleia de Deus que todos conhecem. Esta aqui foi fundada no ano de 1911, pelos 2 missionários suecos que vieram para o país, para o nosso país. Eles foram enviados através de uma revelação, a qual eles fundaram a primeira Assembleia de Deus em Belém do Pará, que foram os 2 missionários Daniel Berg e Gunnar Ring, no ano de 1911. E até então, hoje nós estamos aqui, depois de 100 anos de história, nós ainda estamos aqui, mesmo com muitas lutas, dificuldades, infelizmente muitas apostasias, muitos enganos que acabaram entrando dentro da casa de Deus para tentar manchar e macular a obra do Senhor. A igreja que foi fundada na simplicidade, a igreja que foi fundada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Aqueles 2 missionários estavam guiados, sendo envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus, e eles vieram a este país e impelidos pelo Espírito Santo a realizarem esta grande obra e esta grande missão, e até hoje nós estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor. Então, amados, segundo a palavra de Deus que está escrita em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 15, a palavra do Senhor ela é bem clara ao nos trazer essa mensagem, que ficarão de fora. Ficarão de fora quem? Os cães, infelizmente. Muitos recebem a palavra de Deus
e acabam vomitando a palavra de Deus porque não querem aceitar, não querem receber a palavra de Deus. Ficaram de fora os feiticeiros, todos aqueles que são contra a mensagem de Cristo, todos aqueles que entregam a sua alma às devassidões, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a tudo aquilo que é contenda, intrigas, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, ficaram de fora os parricidas, os que matam seus pais e as suas mães, filhos rebeldes, que muitas das vezes têm gerado dores, conflitos dentro de casa, que têm causado divisão, separação entre os seus pais. Então são muitos conflitos. O inimigo, ele não está de brincadeira. Satanás, ele tem investido com muita fúria nesses últimos dias para que muitos não venham perseverar, para que muitos não venham persistir, para que muitos não venham permanecer no ensinamento do Senhor, na palavra do Senhor, para que muitos venham perecer. Então o adversário, ele não está para brincadeira. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A igreja do Senhor deve estar vigilante, sóbria, atenta. E a palavra do Senhor é bem clara ao dizer, no capítulo 21, vamos em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, que diz: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No céu não entra pecado. No céu não entra mentira. Não adianta o homem tentar dizer, tentar criar desculpas, tentar criar ideias para dizer que o nosso Deus, ele é muito misericordioso, ele é muito compassivo. Sim, ele é. Mas ele também é um Deus de justiça. E ele é um Deus de furor e um Deus de ira. Um Deus que executa o seu juízo sobre os filhos da ira, os filhos da maldade, os filhos da iniquidade, de todo aquele que se entrega a sua alma à vaidade, à cobiça. Aleluia. Não entrará nela coisa alguma que contamine. O Senhor quer que nós, seu povo, nós venhamos ser puros, puros de mãos, puros de coração, como está escrito em Salmos 24. Leia comigo, por favor, aí na sua casa. Salmos 24, que diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Glória a Jesus. Aqueles que têm um coração voltados para Deus, um coração onde não se medita rapina, um coração onde não se medita inimizade, porfias contra o seu irmão, um coração que não tem inveja, um coração que não guarda mágoa, mas sim está pronto a perdoar. Porque assim como o Senhor nosso Deus nos perdoa, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos perseguem. Nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ainda que estas pessoas venham novamente tentar te ferir, tentar te parar, tentar te machucar, você deve perdoar. Você deve ter o amor do Senhor. E quem tem o amor, perdoa. Como a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes e não tivesse amor, nada seria.
O 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Glória a Jesus. O amor nunca falha. O amor, ele é verdadeiro. E ele folga com a verdade. Infelizmente, muitos estão tapando seus ouvidos para a verdade porque não tem o amor de Deus nos seus corações. Muitos não querem receber a verdade de Deus. Muitos querem acreditar que as coisas de Deus funcionam da maneira que eles querem, da maneira que eles pensam que é correto. Está totalmente fora dos parâmetros de Deus. Glória a Jesus. Qual o significado de puro, de pureza? Segundo o dicionário, o que é puro? Sem mistura. Não alterado pela presença ou inclusão de impureza ou de elementos estranhos. Límpido, claro, transparente. Você vai observar que ao iniciar eu falei qual o significado de puro? Sem mistura. O Senhor quer que o seu povo seja separado, seja puro, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem mistura, separado do mundo, um povo diferenciado para vencer as guerras, vencer as batalhas. Você vai perceber que o povo de Deus se levantou para guerrear, Josué estava à frente da guerra, e nós vamos ver que o povo estava confiante que ia até a guerra, que iria vencer a guerra. Mas o povo perdeu a batalha. Por quê? Porque no meio do arraial havia um homem, o nome de Acã, que durante uma outra batalha, uma outra guerra anterior, o Senhor deu a ordem de que eles não pegassem em nada, que eles não se fizessem uso dos despojos daquela guerra, daquela batalha. Mas ele não deu ouvidos à voz de Deus. Pegou uns dos despojos, pegou para si capa, pegou para si o que ele queria e guardou e levou para a sua tenda. Mas não ficou em oculto. O povo foi para a batalha, perdeu a batalha. No meio do conflito, voltaram espantados, assustados. E Josué entrou em oração ao Senhor, porque o Senhor tinha permitido que o seu povo perdesse aquela guerra, aquela batalha. É porque havia impureza. É porque havia contaminação. Haviam despojos do exército inimigo no meio do arraial. E Josué se indaga a Deus, pergunta a Deus de onde ocorreu este mal. E o Senhor vai diretamente revelando a tribo, revelando a casa, revelando a parentela, até que cheguem a Acã. E Acã é condenado à morte. E toda a sua casa. Todos que estavam próximos a ele também foi condenado à morte. E não é diferente nas nossas vidas. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas irão refletir em todos aqueles que estão em nossa volta. E se nós tomamos uma atitude de sermos puros, santos, sem mistura diante da presença de Deus, todos que estão em nossa volta vão sentir, vão receber essa virtude, essa graça, essa presença através da obediência. E eles serão alcançados e salvos e sarados de todo o mal. Não serão exterminados, mas serão salvos. Queridos, tudo que esconde uma verdade é uma mentira. E aquele que tenta ocultar a verdade se torna, diante dos homens e diante de Deus,
um enganador. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6:12. Os nossos corpos são membros de Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Quem somos nós para dizermos a Deus, para falarmos a Deus como Ele deve fazer, que Ele fez errado, se tudo que Ele fez foi perfeito, tudo que Ele faz é perfeito? Muitas pessoas não querem aceitar a forma em que o Senhor as criou, não querem aceitar o seu cabelo, não querem aceitar a sua sobrancelha, não querem aceitar os seus olhos, não querem aceitar a sua boca, não querem aceitar a forma em que foram feitas. Então elas tentam tocar, tentam manipular, tentam transformar, tentam tirar a verdade, implantando uma mentira. E a palavra do Senhor é bem clara ao dizer que ficarão de fora todo aquele que ama e comete a mentira. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nós devemos ser sempre guerreiros, combatentes, pregando a verdade, anunciando a verdade, porque é esta verdade que irá conduzir muitos à salvação. E por causa da mentira e do engano de Satanás, muitos têm caminhado a passos largos para o inferno pela porta larga. Mateus 7,13, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas porque apertada é a porta, estreita é a porta, apertada é o caminho, poucos são os que a encontrem. Poucos são os que querem verdadeiramente seguir a Deus em espírito, em verdade, de fato e de verdade, porque não querem largar a bagagem do Egito. E essa bagagem do Egito te acarreta muitas dores e muitos males. E não te faz ser frutífero e próspero na obra do Senhor. Porque o peso do pecado te leva para baixo, te leva a estar sempre prostrado diante da presença de Deus. E muitos não têm forças. Por isso que nós vemos, diante dessa apostasia tão grande que está sobre a terra, nós vemos que poucos têm se disponibilizado verdadeiramente para fazer a obra do Senhor com sinceridade, porque poucos têm vontade, porque poucos têm essa força que vem de Deus, porque poucos renunciam, porque poucos verdadeiramente estão ali para servir a Deus. A palavra do Senhor de Deus é bem clara ao dizer que grande é a obra, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os que estão dispostos a deixar a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo, quando em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E ele aceitou a vontade de Deus. Muitos não querem aceitar a vontade soberana de Deus. Querem se fazer mestres, doutores da sua própria vontade, da sua própria concupiscência, dos seus próprios desejos. Querem ser guiados pela sua vontade. Não querem estar na direção de Deus, mas querem fazer as coisas de Deus como bem pensa, como bem passa na sua mente, sem antes consultar ao Espírito Santo. O que deve se haver em nosso coração é o desejo de todos os dias buscarmos agradar a Deus. Ainda que nós não venhamos agradar ao homem, porque nem Cristo agradou a todos, que dirá nós. Nós não devemos estar preocupados com o que A e B estão falando, com o que as pessoas irão falar de nós. Nós tão somente devemos tomar a nossa posição de guerreiros e lutar. Mas muitos não conseguem ir adiante porque não têm a revelação do Espírito Santo de Deus. Muitos não conseguem prosseguir na caminhada, na jornada, porque não recebem um ensinamento discipulado de verdadeiramente o que é ser um cristão. É ser perseguido? É ser injuriado? É ser caluniado? É. Mas também é gozo, é alegria na presença de Deus. É de aflições, mas o Senhor disse que estaria conosco
até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós em nenhum momento. Eu quero deixar essa palavra para sua meditação. E ficarão de fora todos aqueles que contaminam. Não entrarão na cidade santa. Todos aqueles que contaminam não irão entrar. Todos aqueles que fazem a vontade da carne não irão entrar. Somente aqueles que andam em espírito, porque a carne, ela combate contra o espírito, e ambos opõem-se um ao outro, para que vós não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, estáis em vida. Você está em vida. Você está lutando pela vida. Mas se estáis vivendo segundo as obras da carne, você está em morte. E a morte é condenação eterna. É inferno. Próximo, juízo, lago de fogo e enxofre. Deus abençoe a todos. Guarde essa mensagem e creia que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. E ele requer do seu povo renúncia e santidade. A santificação é a base para todo cristão que quer permanecer na presença do Senhor. Renúncia é a base da santificação. Deus abençoe a todos.